Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023. E faremos uma introdução da última lição desse trimestre. Esse trimestre passou voando. Temos agora a oportunidade de analisar o último dos temas, que será Iluminados com a Glória de Deus. Essa será a lição de número 13. E o texto que servirá como base para o nosso estudo encontra-se em Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo dessa semana, eu gostaria de convidá-lo para estudar junto comigo, ou para orar junto comigo, para podermos colocar diante do Senhor Deus os pedidos que têm sido enviados aqui para a nossa comunidade de oração. Aliás, eu quero agradecer muito a todos vocês que têm não apenas enviado aqui os seus pedidos, mas também que têm marcado pessoas por quem você tem orado. Sabe, quando você resolve gastar algum tempo para poder se preocupar com outra pessoa, para colocar diante de Deus um outro motivo, e às vezes por pessoas que você nem conhece, mas que sabe que são irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você está mandando um recado para o céu, você está dizendo, eu não vivo para mim mesmo, mas eu entendo que existe uma dimensão coletiva. Cristo morreu por todas as pessoas, ele morreu por mim, mas morreu também pelos meus irmãos e irmãs, e eu quero gastar um tempo clamando junto com eles. Isso faz uma diferença tão grande. Ainda ontem, uma pessoa veio conversar comigo, me mandou uma mensagem, uma pessoa de lá do sul do Brasil, dizendo, pastor, eu fiquei tão tocado quando acabei perdendo uma pessoa muito próxima e coloquei o fato de que a gente estava de luto na família por causa da perda que a gente tinha enfrentado, e houve pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil, que mandaram mensagens dizendo, estou orando por você, que Deus te conforte. Isso trouxe um alento para o coração que o senhor não faz ideia. Seja esse elemento que vai trazer conforto ao coração daqueles que sofrem. Escolha alguém para poder orar, mas avise essa pessoa que você está orando. Eu te desafio a unir-se a mim nesse momento de prece. Obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra nos mostra o interesse que tem por cada um de nós. Tantas são as razões pelas quais a gente se apresenta diante do Senhor. Muitas vezes para poder colocar problemas, impossibilidades, mas ao mesmo tempo o fazemos na certeza de que Tu nos ouves e ao mesmo tempo responde a cada prece. Obrigado por essa certeza, nós o fazemos em nome de Jesus. É no nome dele que entramos de forma ousada na Tua presença, como a carta aos Hebreus vai mencionar. Mas ao mesmo tempo queremos te dizer, Pai, que por mais que queiramos muito algumas coisas, nós queremos mais do que essas coisas. Queremos a certeza de que Tu tens um plano para a nossa vida e que o Teu plano é melhor do que o nosso, por isso submetemos a nossa vontade à Tua. Pedimos também que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. A lição dessa semana vai trabalhar aqui uma imagem muito interessante. O texto que nós lemos ainda há pouco diz que depois dessas coisas, que coisas? O que está descrito lá no capítulo 17. O capítulo 17, de forma muito especial, está falando aqui das ações que a Babilônia estará fazendo, a imposição que vai estar sendo colocada pela besta a todas as pessoas para que adorem a sua imagem, o processo de perseguição que ela vai estar fazendo em relação àqueles que não se submeterem. Então, depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo, ele está trazendo um poder especial, ele está trazendo uma capacitação especial para que a última mensagem de advertência possa ser dada à terra numa hora de crise. O que representa esse anjo? A gente vai estudar sobre isso durante essa semana. Mas baseado naquilo que vimos até esse presente momento, o que sabemos é que tudo aquilo que foi descrito no contexto do livro do Apocalipse vai acontecer de uma maneira ou de outra. Eu preciso aqui frisar alguma coisa que eu mencionei na semana passada. Nós sabemos que a profecia vai se cumprir, nós sabemos que haverá uma imposição por parte de países, que tudo vai começar com os Estados Unidos da América do Norte,
que por sua vez vai legislar, vai estabelecer uma lei dominical, onde o domingo vai ser imposto a toda a nação, e esse gesto dos Estados Unidos da América do Norte vai fazer com que o restante do mundo siga o seu exemplo. Então, essas leis dominicais começarão a acontecer por todos os lugares. Esse vai ser um período de grande crise que a Terra vai estar vivendo. Nós não sabemos tudo que está envolvido nesse processo. Sabemos que esse será um momento de grande preocupação e, ao mesmo tempo, um momento em que o povo de Deus vai se estabelecer para poder dizer: a Bíblia avisou que isso ia acontecer. A qualquer momento a porta da graça vai se fechar, então essa é a última oportunidade que a Terra está tendo. E veja, quando olhamos para esses aspectos todos, sabendo que hoje a gente já sabe que a gente está vivendo os últimos dias, os dias que antecedem ao término do juízo celestial. Quando analisamos ali o capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, já na primeira é dito: temam a Deus, deem-lhe glória, chegou a hora do seu juízo, adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O juízo está acontecendo. Começou em 1844, em que momento do juízo estamos? Esses acontecimentos que acabamos de estudar durante esse trimestre estão muito perto de acontecer. Mas parece que como igreja, como povo, apesar de termos uma revelação tão intensa da palavra de Deus, nós temos vivido sem comprometimento com Deus, sem comprometimento com essa verdade. Como se essas coisas fossem um filme que a gente assistiu, que achou legal, mas que é ficção. Hoje em dia, inclusive, algumas correntes teológicas, mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, rejeitam a possibilidade de uma lei dominical, de um decreto dominical, de um processo de perseguição. Vão mencionar que isso era coisa da cabeça dos nossos pioneiros, bem como da forma como eles interpretavam as profecias bíblicas, mas que na verdade nada disso vai acontecer, porque isso é impossível dentro do nosso mundo hoje. Nós não sabemos quais serão os elementos todos, os detalhes de como as coisas acontecerão, mas sabemos que elas acontecerão. Quando olhamos para trás, quando olhamos para o passado e percebemos a maneira como o Senhor Deus trabalhou, cada vez que Ele colocou uma profecia, cada vez que Ele disse que algo ia acontecer e que aconteceu de forma matemática. Vimos uma das profecias que estudamos durante esse trimestre, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, dentro delas a profecia das 70 semanas. De forma matemática, o Senhor Deus disse a Daniel exatamente o ano no qual o ministério público de Jesus começaria, o ano em que ele seria batizado. E tudo aconteceu de forma matemática. O ano no qual ele seria crucificado, e tudo aconteceu de forma clara. Isso é uma evidência de que o restante do cumprimento da profecia também teve lugar, que em 1844 Cristo entrou no santuário celestial e começou o processo de julgamento. É a última fase de graça para o nosso planeta. Mas o fato é que precisamos estar alertas. Que tipo de preparação nós precisamos ter para podermos enfrentar o que está à nossa frente? É exatamente isso que nessa semana nós teremos a oportunidade de poder estudar. Mas eu já te desafio a fazer disso motivo de oração durante essa semana. Talvez no final desse trimestre, na última lição desse trimestre, você precise fazer um comprometimento com Deus de que você vai buscá-lo de forma muito mais intensa, de que você vai se comprometer de forma muito mais intensa, de que aquilo que é o propósito do Senhor Deus vai ser uma realidade na sua vida, de que você vai sim se comprometer com Cristo, com a sua palavra. Eu desafio a viver essas coisas. Bom, hoje é sábado. Aproveite as horas desse dia. Não sei em que momento você está estudando essa lição. Não sei se você está estudando na madrugada, como boa parte das pessoas estudam, me mandam mensagens durante o momento que estão estudando. Não sei se você está estudando à noite, eu não sei. Mas aproveite esse dia, que é um dia que é dedicado para podermos gastar mais tempo com Deus, na presença dEle, e ore para que Deus te prepare, para que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor. E que no poder desse Espírito você participe do processo de avisar todas as pessoas desse mundo a respeito do tempo em que vivemos. Uma das razões pelas quais
algumas pessoas têm tido dificuldade hoje em dia, uma coisa que a gente nunca pensou que aconteceria no movimento adventista, que é um movimento centrado na Bíblia, a palavra de Deus. Pessoas que saíam da igreja há alguns anos atrás, elas não conseguiam ir para outra denominação, porque tinham muito claro, assim diz o Senhor. Hoje em dia, isso parece que se perdeu. Quantas são as pessoas que têm ido para outras denominações ou que têm saído de dentro da igreja adventista e formado movimentos dissidentes, sem qualquer tipo de comprometimento com a Bíblia, com a palavra de Deus? E talvez esteja acontecendo porque uma pergunta que precisa ser respondida não tem sido respondida por essa geração. Por que nós somos adventistas do sétimo dia e não outra denominação qualquer? Tanta coisa boa existe em outras denominações. Sou capaz de citar uma lista quase que interminável de coisas que eu admiro em outras denominações. Mas por que é que eu sou adventista do sétimo dia e não presbiteriano, batista, luterano, metodista, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação cristã? Por quê? Bem, por uma razão. As profecias mostram que haviam algumas mensagens que deveriam ser levantadas e levadas ao mundo exatamente antes da vinda de Jesus. Entre elas, a guarda do sábado, a mensagem de que o homem é mortal e quando ele morre mesmo. Ele não vai nem para o céu, e nem para o inferno, nem para o purgatório. Ele fica na sepultura esperando o momento em que Cristo Jesus vai terminar o processo do julgamento para ressuscitar alguns para a vida eterna e 1000 anos depois ressuscitar outros para receber a sentença do juízo eterno. E ao mesmo tempo, o comprometimento que devemos ter com Cristo hoje, sabendo que Ele virá na nossa geração para poder trazer um desfecho para a história desse planeta. Por isso sou adventista do sétimo dia. Apesar, repito, de encontrar coisas maravilhosas, eu não ousaria levantar a minha voz para poder criticar ou falar mal de qualquer outra denominação cristã. Muito pelo contrário, sou capaz de encontrar coisas muito boas em todas as demais denominações. Mas por que sou adventista e não de qualquer outra denominação cristã? Porque acredito que essas verdades que foram esquecidas precisam ser levantadas nesse tempo e nessa geração. Fazemos parte dessa geração com um chamado para apresentar diante do mundo as 3 mensagens angélicas. A última voz de advertência ao mundo que está sendo enredado pelas forças do mal. Eu quero fazer parte desse movimento. Ore a Deus durante essa semana. Gaste alguns momentos hoje para dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero solidificar a minha fé em Ti. Quero cimentar a minha convicção como adventista do sétimo dia durante o estudo dessa semana. Eu espero que essa seja a sua realidade. Eu estudo a lição. E você?